fazer conosco, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Da comunidade, ó meu filho, Senhor, usa-o segundo o teu coração e segundo o teu Espírito. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e o nosso irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso estar na presença do Senhor. Gostaria que os irmãos, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler o 13, 14 e 15. Louvado e agradecido ao nosso Deus. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, continua procurando. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Tiago, capítulo 4, a partir do 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Pode sentar no nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Levanta a cabeça só por um instante, querido Deus, querido Pai. Mais uma vez estou à tua disposição. Fala somente, meu Pai, aquilo que vem de ti. Não permita que saia de mim, mas aquilo que vem de ti, Senhor. E ministra no coração da tua igreja a tua verdade e a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Irmãos, antes de entrarmos aqui na palavra, antes de vir para cá, eu troquei uma ideia com o irmão Lucas. Quem conhece o irmão Lucas aqui? O irmão Lucas, que congrega com a gente, passou um tempo distante e retornou a congregar conosco. Liguei para ele, reforcei o convite para estar aqui conosco, e eu senti um peso muito grande sobre a vida daquele homem. E nas entrelinhas ele pediu oração, orei por ele e gostaria de mais uma vez de orar, mas agora juntamente com a igreja. Eu não tenho detalhes do que está acontecendo, mas eu senti muita aflição na vida, na voz embargada daquele homem, e nós sabemos que a luta, ela é grande. Sempre que retornamos para o Senhor, existe uma luta e uma batalha espiritual muito grande. Nesse sentido, eu vou estar orando. Eu gostaria que a igreja confirmasse em fé esta oração.
Querido Deus, querido Pai, mais uma vez, eu entrego a vida do Lucas nas tuas mãos. Senhor, eu não conheço o tamanho, a proporção, a profundidade da dor, do desespero, da angústia na vida daquele homem. Mas o que eu conheço é a respeito de um Deus que se compadece, um Deus que está disposto a perdoar, a levantar aquele que cai e reconhece o seu erro. Meu Pai, que ele venha reconhecer sempre que necessário os seus erros, as suas falhas, para que a tua misericórdia seja sobre ele, levantando-o, capacitando-o, para que ele venha vencer. Em Cristo Jesus, todos os pensamentos contrários, todo levante contra a sua espiritualidade, meu Deus. Eu oro a Ti, eu não estou só, junto com esta igreja. Eu oro a Ti, creio, e ele será restaurado, em nome de Jesus. Só quem crê com esta oração, diga amém. Amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Irmãos, existe um pensamento, um ditado popular que diz: viva o hoje como se fosse o teu último dia. Viva hoje intensamente como se fosse o teu último dia. E quando se diz isso, na cabeça da maioria das pessoas, da grande massa, daqueles que não compreendem a vontade de Deus, ou não respeita, não teme a vontade de Deus, traz o entendimento de que, por não termos o controle do dia de amanhã, nós devemos viver o hoje dissolutamente. Nós devemos viver o hoje sem comprometimento nenhum com o dia de amanhã, ao tal ponto de não olharmos para Deus, mas olharmos para a nossa necessidade. E diante da nossa necessidade humana e carnal, satisfazer tudo aquilo que a nossa alma nos pede. Então, como se diz isso? Viva hoje, porque você não tem controle do amanhã. As pessoas querem dizer: viva, aproveite, beba, coma, se divirta, se prostitua, faça aquilo que você bem entender, aquilo que está na telha. Faça. Esse é o conselho de quem? Do mundo. Esse é o conselho do inimigo. Viva o hoje como se você não tivesse o amanhã, porque você não tem certeza do amanhã, então aproveite. Pensando nisso que eu ouvi esses dias, busquei no Senhor, o Senhor me deu um tema aqui bem extenso, eu vou estar lendo para os irmãos, e agora é o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Qual deve ser o nosso posicionamento em Cristo Jesus em relação a um pensamento tão contraditório que eu acabei de citar? O pensamento é: vive intensamente hoje. Viva intensamente hoje. Porque o amanhã pertence a Deus e a nossa eternidade depende do agora. Viva intensamente hoje, porque o nosso amanhã pertence a Deus e a nossa eternidade depende do agora, do momento. Totalmente diferente daquilo que o mundo prega. O mundo diz: aproveite do teu jeito, da tua maneira.
Senhor nos diz: existe uma maneira correta de se aproveitar a vida. E a maneira correta de se aproveitar a vida é aproveitá-la de tal forma que esse aproveitamento gere benefícios, não somente terrenos, mas principalmente benefícios eternos. Você está pegando? Temos que aproveitar, sim. Temos que viver intensamente, sim. Mas de maneira que Deus seja glorificado no nosso viver. Tu tens vivido intensamente? Se não, viva. Mas viva para a glória de Deus. Não para a tua glória, não para a tua satisfação carnal, mas para a glória de Deus. Como se faz isso? Por meio da palavra e da obediência à mesma. A palavra que nós lemos é bem conhecida. Tiago, ele é conhecido por ter uma escrita muito leve, simples e direta. É muito difícil alguém ler uma carta como essa e não compreender aquilo que Deus quer nos falar por conta da sua simplicidade. Ele inicia dizendo: ei, agora vós, olha vocês, que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. E contrataremos e ganharemos. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar, igreja, é que Deus é que tem o controle do nosso amanhã. Isso parece ser algo tão óbvio, mas é algo que muitas vezes nós desprezamos. Porque quando nós não entendemos que é Deus que tem o controle do nosso amanhã, a primeira coisa que acontece conosco é vivermos uma vida tomada pela ansiedade. Nos tornamos ansiosos. Por quê? Porque no nosso entendimento, de alguma maneira, nós temos algum tipo de controle a respeito do dia de amanhã. Quando a palavra, de maneira bem clara e sucinta, ela diz que nós não temos o controle. Deus é quem tem o controle. Deus é quem estabelece aquilo que irá acontecer e aquilo que não irá acontecer. Tiago diz a respeito de pessoas que projetam: amanhã viajaremos, produziremos, abriremos a nossa empresa, prosperaremos. E ele diz que isso é diabólico. E é diabólico por quê, igreja? Porque alguém quer prosperar? Não. É diabólico porque esse alguém citado do Tiago é alguém que planeja, é alguém que tem meta, é alguém que tem objetivo, mas ele tem tudo isso sem Deus. Ele tem todas essas coisas sem buscar no Senhor, e não entende e não compreende que por ele mesmo, ele não tem nem sequer a certeza de que ele vai amanhecer com vida. Aí se planeja, quebra a cabeça, projeta algo para daqui a 10 anos, mas não tem convicção nem sequer se daqui a meia hora o coração ainda vai estar batendo. O problema de Tiago não é como um homem buscar coisas terrenas. O problema de Tiago, o que ele quer expressar aqui, é que o primeiro lugar sempre precisa ser de Deus. E quando eu busco algo terreno e eu não coloco Deus acima dessas coisas, eu estou dando prioridade àquilo que é terreno. Eu estou valorizando mais a minha capacidade do que o Deus que me criou. É por isso que no contexto ele diz: faça essas coisas.
Mas ao invés, deverias dizer: se o Senhor quiser. Porque de quem é a última palavra, irmão? É nossa? A última palavra é do Senhor. Então, se você tem um projeto e eu tenho um projeto, se você quer crescer, se nós queremos avançar, isso é bom, isso é bonito, isso é necessário. O homem tem que sonhar em crescer e almejar um futuro melhor. Faça tudo isso, mas coloque Deus à frente de todas essas coisas. Coloque o Senhor à frente de todos os teus sonhos, metas e objetivos, para que você seja feliz. Ainda que não aconteça, ainda que não dê certo, você vai se sentir bem. Por quê? Porque você entende: eu coloquei o Senhor. Se o Senhor não permitiu, foi da vontade dele. Muitas vezes as coisas começam bem, mas terminam mal, porque eu quero resolver na força do meu braço, segundo a minha capacidade, a minha intelectualidade. E eu preciso entender, por meio do que está escrito, igreja, que o Senhor, Ele precisa ser o primeiro a ser consultado. Primeiro, antes de consultar qualquer circunstância, antes de procurar no Google, antes de procurar o profeta, procura o Senhor, procura Deus. É Ele que tem a resposta que você precisa. É o Senhor. Quando eu entendo que o meu amanhã não me pertence, mas pertence a Deus, eu descanso. Quando eu compreendo que o meu amanhã não está sobre o meu controle, eu descanso em Deus. E descansar em Deus, meus irmãos, não é ficar de braços cruzados. Não é esperar que as coisas aconteçam simplesmente porque eu sou filho de Deus, simplesmente porque existem profecias ao meu respeito. Descansar no Senhor é eu saber que, embora eu irei enfrentar lutas, aflições, eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei em quem eu tenho depositado os meus sonhos, as minhas metas. Eu sei onde eu tenho entregue aquilo que é importante para mim. E a primeira pergunta aqui do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida é, igreja: a quem nós temos confiado aquilo que nos é importante? Na mão de quem nós temos entregado aquilo que nos é importante? Conselho: não segure nas suas mãos, porque você não tem capacidade para isso. Não coloca na mão de homem algum, porque homem nenhum tem capacidade de segurar aquilo que tu tem por objetivo. Coloca na mão de Deus. Porque se tu colocar na mão de Deus, meu irmão, só vai acontecer aquilo que é da vontade dele. E se for da vontade dele, é bom, é perfeito e agradável. Ainda que no primeiro momento eu não compreenda, mas é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Fala esse contexto de viver intensamente. E eu disse que aquilo que o Senhor colocou no meu coração como um tema também tem isso. O mundo diz: viva intensamente, fazendo a vontade do coração, seja feliz, porque o importante é ser feliz. Faça a vontade do teu coração. E o que a Bíblia diz? O coração é o que? Do homem enganoso. Eu não tenho que andar segundo a vontade do meu coração. Eu
Eu andava segundo a vontade do meu coração quando eu estava perdido. Eu andava segundo a vontade do meu coração quando eu não tinha um compromisso com Cristo, irmãos. Eu andava segundo a vontade do meu coração quando eu não conhecia a palavra. Mas a partir do momento que temos um encontro com a palavra, eu não ando mais, ou pelo menos eu não devo, eu e você, andarmos mais segundo o conselho do nosso coração, ou seja, das nossas vontades, dos nossos anseios, do nosso querer. Por quê? Porque é caminho de morte. É caminho de morte. Mas o crente, ele precisa também viver intensamente, precisa. E como que nós vivemos intensamente e agradamos a Deus? Vivemos intensamente quando nós somos capazes de amar intensamente. Guarda isso no teu coração. Falar de amor é algo bom, gostoso. A questão é quando o amor nos chama a perdoar. A questão é quando o amor nos leva a romper com o nosso orgulho e dizer para alguém que nós amamos, que o amamos. Quantos de nós convivemos com pessoas, com parentes, e temos um sentimento sincero por essas pessoas, mas muitas vezes por conta da vergonha, muitas vezes por conta do orgulho, somos incapazes de chegar para essas pessoas e dizer: eu te amo. Eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Uma palavra tão simples, mas que muitas vezes é complicada de sair da nossa boca. Nós queremos falar de evangelismo, de missões, um culto como esse, e dizemos ter amor por aqueles que estão longe. Mas muitas vezes não somos capazes de dizer um eu te amo para um irmão, para uma mãe, para um pai, para um filho, por conta da criação, porque o orgulho fala mais alto, a vergonha. Eu tive uma criação, e alguns irmãos aqui também talvez passou por isso, uma criação que você fica um pouco distante dos pais. E sempre que eu observava alguém que tinha uma comunhão com o pai, o irmão Mauri, me permite usar esse exemplo, a partir do momento que eu cheguei aqui na igreja, eu via muito isso do irmão Mauri, e eu tinha uma inveja santa do que eu observava a respeito do irmão Assis com o irmão Mauri. E era aquela intimidade, a forma como o irmão Assis falava do irmão Mauri, a forma como o irmão Mauri tratava o irmão Assis. E eu via que eu não tinha aquilo com meu pai. Por conta da criação, ele sempre o respeitei, mas eu não tinha intimidade. Eu acho que você está compreendendo isso. Eu não tinha aquela forma de chegar, deitar com meu pai, brincar com ele. Ele me chamava quando precisava para algo e eu estava ali à disposição, mas eu sentia que faltava algo a mais. Eu nunca consegui que isso sirva de exemplo. Eu nunca consegui dizer para o meu pai que eu te amo. Você pode até ignorar, mas eu estou sendo sincero, eu nunca consegui. Eu sempre amei e respeitei o meu pai, mas eu não conseguia. Existia uma barreira que me impossibilitava de chegar para ele e dizer: pai, eu te amo. Depois de tudo que aconteceu, hoje, eu não perco a oportunidade de dizer eu te amo para minha mãe. Ela está naquela situação, Deus. Mas a todo momento, sou até criticado, porque muitas vezes eu estou lá dizendo eu te amo, eu estou beijando, por quê? Porque aquilo que eu passei com meu pai, aquilo que me traz a memória até hoje, eu não quero sentir com a minha mãe. E
sempre eu pensava comigo mesmo, vai haver uma oportunidade de eu chegar ao meu pai, de eu me aproximar, de eu beijar ele. Um dia vai surgir a oportunidade. Qualquer dia desse, vai aparecer a oportunidade. Eu estava na Sucatinga, numa reunião de Alcoólicos Anônimos, que eu participava na época. O telefone toca, do velho irmão, que hoje também é falecido, ele diz, vem para casa, que o pai partiu. Vem para casa, que o pai partiu. E aquilo foi muito dolorido. Sabe por quê? Porque a última viagem daqui para o Beberibe, ele foi sentindo dores, foi eu que levei ele. E dentro do carro, ele reclamando de dor, eu dizia, pai, vai dar certo, e calma aí, aguentei que vai dar certo. Porque já havia acontecido outras vezes. E ele ia lá no Beberibe, tomava um medicamento, o problema dele iniciar a gastrite, e retornava para casa. E eu tenho calma, e vai dar certo. E aí eu tive mais uma oportunidade de dizer eu te amo. Senti vontade de abraçar, porque no fundo eu tinha medo, receio. Mas ainda tinha esperança, ele vai voltar. Ele não voltou. Quando ele voltou, já voltou dentro de um caixão. Por que eu estou contando isso? Não perca a oportunidade de dizer para quem você ama que você ama. Não perca a oportunidade, porque o amanhã não nos pertence. Não deixe por conta de orgulho, por conta de mágoa, por conta de sofrimento. Ah, mas falou uma palavra para mim que eu não gostei. Perdoe, ame, abrace, beije. Muitas vezes nós tratamos melhor um de fora do que um que mora com a gente, um que está dentro de casa. Nós temos mais afeição por alguém que nós não conhecemos do que por alguém que está ali todos os dias conosco. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, Tiago ele também fala sobre isso, para nós termos esse cuidado de amar intensamente, de aproveitar cada momento da nossa vida. Jesus não desperdiçou nenhum momento do seu ministério. Por onde Jesus passava, quando ele tinha oportunidade, ele curava, abençoava, restaurava. Não perca a oportunidade, meu irmão, de declarar para quem você ama o quanto essa pessoa é especial para você. Não seja um hipócrita que só vai chorar depois que essa pessoa partir, mas busque enquanto você pode. Amém, meu irmão? Amém. Vai guardando essa palavra no teu coração, mas pratica no nome de Jesus. Amém. Pratica no nome de Jesus. Viver intensamente é perdoar. É perdoar. Ah, eu amo. Eu sou crente, eu amo a Deus. Mas eu amo a Deus e não sou capaz de perdoar o meu irmão. Eu amo a Deus, mas eu não sou capaz de perdoar alguém que levantou uma calúnia a meu respeito. Eu não sou capaz de dar um abraço em alguém que eu sei por A mais B que não vai com a minha cara. Perdoa, mas faz isso hoje. Não faz isso amanhã não, porque Tiago deixou bem claro. O amanhã não nos pertence. A eternidade que espera por cada um de nós depende daquilo que nós decidimos hoje. Não é daquilo que nós decidiremos amanhã, é o que nós decidimos hoje. Porque amanhã já vai ser hoje de novo, igreja. É hoje, é agora que o Senhor nos chama ao amor. É hoje que o Senhor nos chama a perdoar. É hoje que o Senhor nos chama a abrirmos mão do orgulho que nos impede muitas vezes de abraçar, de beijar, de declarar, de abençoar alguém. Então você pode ser tudo
aparentar ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas se você não entender que você não tem domínio sobre o amanhã e que a oportunidade de fazer a vontade de Deus é hoje, talvez você esteja desperdiçando uma grande oportunidade de amar aquela pessoa que você tanto ama no seu coração. Deus está falando com muita gente aqui nesta noite. Eu creio nisso. Assim como Deus falou muito ao meu coração, e eu não quero mais, igreja, passar pelo que eu passei na situação do meu pai. Existem muitas situações em minha volta que eu estou lutando com esse mesmo objetivo de quebrar barreiras, de vencer empecilhos. E depois que eu me converti, se levanta empecilhos até por conta da minha decisão por Cristo. Mas ainda assim o Senhor me chama para quebrar essas barreiras. E o Senhor te chama para isso hoje. Mas, irmão, eu vou esperar a oportunidade certa para pedir perdão, para dizer que eu amo. A oportunidade certa, quem cria somos nós. Nós criamos. O Senhor já colocou no nosso coração: vai, perdoa. Nós temos que chegar e perdoar. Ah, mas não é fácil. Jesus nunca disse que seria. Existe uma cruz que nós temos que carregar. E a cruz é essa. A cruz não é o teu filho que é problemático, não. A cruz é o teu orgulho que você tem que deixar de lado para agradar a Deus. Essa é a cruz verdadeira. É abrir mão da nossa vida para termos vida com Jesus. Vai guardando essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. A nossa eternidade depende da decisão de hoje. Da decisão de hoje. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Permita que Deus fale ao teu coração. Guarda essa palavra e pratica, meu irmão. Mas pratica hoje. Deixa para amanhã não, porque nós não sabemos a respeito do dia de amanhã. Quem encontrou, diga amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 1: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Qual é o dia da salvação? É aqui e agora. Qual é o dia de você perdoar o seu irmão, aquele vizinho chato que não quer o teu bem? É aqui e agora. É hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Viva intensamente como Jesus viveu. Ame, abençoe, perdoe. Não viva de aparência, porque a aparência pode até enganar alguns. Mas nós servimos a um Deus que sonda o nosso coração. E Ele sabe se você tem amado realmente aquele que não te ama. Ele sabe se você é capaz de perdoar aquela pessoa que está ali clamando pelo teu perdão. Não tem coragem de pedir, mas está ali esperando que você se aproxime, que você tome a iniciativa. Agora nós somos crentes do Senhor Jesus e muitas vezes queremos que alguém do mundo que não tem Cristo tome a iniciativa. Nós conhecemos a palavra do Senhor, mas esperamos que aquele que não tem intimidade tome a iniciativa. Se ele vier, eu perdoo. Se aquela pessoa tomar a iniciativa, afinal foi ele que errou, eu vou perdoar.
quando o Senhor nos chama para fazermos a diferença. Sou eu que tenho que ir de encontro, porque serei eu o mais privilegiado, mais abençoado por liberar perdão. Guarda essa palavra no teu coração para que ela possa fazer diferença. Mas começa a partir de hoje. Se não dá para perdoar hoje, pegar na mão e abraçar, mas no teu coração, igreja, você já pode liberar nesta noite. E dizer consigo mesmo: eu vou viver a minha vida intensamente, mas é perdoando quem nos ofendeu. Eu vou viver a minha vida intensamente, mas não é me depravando naquilo que a minha carne quer. Eu vou viver intensamente, amando verdadeiramente aquelas pessoas que estão ao meu lado. Muitas vezes nós somos tão pacientes com alguém de fora, mas se um filho quebrar um prato, quebrar um copo, muitos só faltam amaldiçoar. Muitos deixam a melhor louça para quando vem uma visita. E trata aqueles que estão dentro de casa, carentes de amor e de atenção, com o resto, com desprezo. Nós invertemos. Nós temos que dar prioridade, irmãos, daqueles que estão ao nosso lado, a nossa casa, a nossa família. Trate bem quem vem de fora, mas não trate sem respeito aqueles que mais merecem a nossa atenção. Sei que agora o Misael tentou deitar na minha rede, eu estava ocupado fazendo algumas coisas, e eu corrigi: não, agora não dá, e ele saiu. E eu lembrei, na mesma hora, o Espírito Santo me trouxe a memória das vezes, da comunhão que eu tinha com ele, quando ele era mais novinho e tudo. E naquele momento, eu fui despertado para essa realidade. Se eu não aproveito isso hoje, será que eu vou ter o amanhã para aproveitar? Se eu não respeito essas situações mínimas do cotidiano, se eu não valorizo essas coisinhas pequenas, será que daqui a alguns anos ele vai querer deitar na minha rede? Será que ele vai querer ter comunhão comigo? E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração a lembrança. Você está sofrendo por algo que você não viveu, e você está plantando a mesma distância que você sofreu com seu pai. Então muitas vezes nós não queremos algo, que aconteça algo na nossa vida, mas sem perceber, igreja. Nós caminhamos pelo mesmo caminho. E naquilo que o Espírito Santo me despertou, e agora eu faço o máximo que eu posso, mesmo na vida corrida que eu tenho, que todos nós temos. Faça o máximo que você puder para dar atenção, para dar tempo para aquelas pessoas que realmente te importam. Então, quando um filho seu quiser brincar com você, brinque se possível. Ache tempo, dê atenção, procure ter intimidade, porque vai chegar um dia, pode prestar atenção, vai chegar um dia em que nós pais vamos querer a atenção muitas vezes do filho, um abraço do filho, mas esse filho já não vai ser mais aquela criança, aquele adolescente, e nem sempre como um adulto vai se ter a ligação que nós tínhamos quando eles eram adolescentes ou crianças. E para que essa ligação não se perda quando chegar a fase adulta, nós precisamos plantar quando? Amanhã? Não. Nós precisamos plantar hoje, em que eles são crianças, em que eles são adolescentes, para que quando eles fiquem adultos, eles venham ter uma ligação com seus pais. Eu estou dizendo isso, igreja, por quê? Porque a palavra fala que nós não temos controle do nosso amanhã, mas nós temos o hoje para semear em terra boa aquilo que eu quero colher no nosso amanhã. O amanhã pode até não chegar, é Deus que sabe, mas eu sou responsável pelo que eu planto. E se o amanhã não chegar, para mim, ou para um filho meu, ou para uma esposa, ou para um parente que seja, eu vou estar com o meu coração guardado no Senhor. Sabe como? Com aquela convicção que aquilo que eu podia fazer, eu fiz.
Aquilo que eu podia entregar de amor, eu entreguei. Aquilo que eu podia lançar sobre perdão, sobre a minha casa, a minha família, o meu vizinho, eu lancei. Eu não vou ter sentimento de culpa, porque no agora eu fiz a minha parte. E eu não tentei por mim mesmo, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Eu coloquei o se Deus quiser, fiz a minha parte. Então essa palavra, ela ardeu no meu coração e eu creio que ela está falando ao teu coração. Se o amanhã não chegar, essa é a grande pergunta. O que eu tenho feito com o hoje que Deus me deu? Guarda esse questionamento no teu coração. Se o amanhã não chegar, o que eu tenho feito com o hoje que Deus me deu? A maioria do sentimento de culpa que existe no coração de muita gente é porque não aproveitou o presente chamado hoje para semear a semente da paz em Deus, de uma consciência de paz, porque teve a oportunidade de amar e não amou como deveria ter amado, teve a oportunidade de perdoar, mas não perdoou como deveria ter perdoado, e o amanhã não chegou. Sempre é assim. Nós damos boa noite e dizemos até amanhã, mas quantos até amanhã não foram correspondidos? Então, quando isso acontecer, porque vai acontecer nas nossas vidas, não tem como fugir disso. Vai chegar um momento que, assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua e já aconteceu. E você dá um até amanhã, convicto que no dia seguinte você vai ver aquela pessoa e você não vai vê-la da forma como você espera. E a única coisa que vai bater na porta do teu coração são duas: ou a convicção de que você fez o que pôde e fez a vontade de Deus com o presente que Ele te deu, que é o hoje, ou o remorso de não ter aproveitado as oportunidades que o Senhor colocou diante de ti. Mas eu estou pregando com a igreja que, no nome de Jesus, está compreendendo essa mensagem. Essa é uma mensagem de despertar espiritual. E não é para quem está do teu lado, não é para quem não veio, é para você. Todos nós precisamos fazer hoje, tomar a decisão hoje, para que o amanhã não seja um amanhã de arrependimento, para que o amanhã não seja um amanhã de remorso. Nós não temos controle sobre o amanhã, mas existe algo chamado livre-arbítrio, o direito de escolher, uma livre agência que me permite andar segundo a vontade do Criador. E como eu disse no início, a vontade do Criador, ela é boa, perfeita e agradável. Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu vou estar orando pela tua vida. E eu desejo do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, que você não venha jamais sentir qualquer tipo de remorso em relação ao que foi colocado aqui, mas que você possa, se não fazia, mas a partir dessa mensagem, a partir desse momento,